Professora, a gente sabe que o Campus Maracanã tem vários projetos de identidade, tanto cultural quanto racial. Então eu queria saber da senhora qual a sua visão em relação a esses projetos e se a senhora vai apoiar mais ainda para que cada vez mais o nosso campus tenha mais projetos relacionados a essas temáticas. Eu acho bastante pertinente a tua pergunta e assim, eu sou meio suspeita para falar disso porque eu realmente amo muito as artes, amo muito a música, eu aprendi isso com a minha família, né? E mais do que isso, eu acho que a gente, além de questão da música, da arte, né, da literatura, a gente tem que ir além na questão de respeitar a diversidade, né? E aí, quando eu falo diversidade, eu falo da diversidade étnica. A gente está no Maranhão. O Maranhão é um dos estados mais diversos do Brasil. A gente tem indígena, nós temos os negros, nós temos ciganos, nós temos ribeirinhos, nós temos uma infinidade de pessoas que estão aqui dentro. A gente tem pessoa da periferia, mas tem pessoa também que estudou, né? Estuda em bairro não periférico. Então a gente tem um público muito diverso. Nós temos desde de cursos de EJA até cursos do superior. A gente tem cursos de pedagogia da alternância até cursos técnicos e fixos. Então, a gente tem que pensar numa abordagem que envolva todos eles. E quando a gente pensa a arte e a cultura, né, e a diversidade, isso tem que ser pensado em todos os patamares de todos os cursos que a gente tem. Então, tem que passar desde o integrado ao subsequente, ao EJA, ao superior e todos os outros cursos que a gente tem no nosso catálogo. Então, todos eles têm que ser envolvidos. Tem que ter uma política de arte e cultura, não para poucos, mas para todos os nossos alunos. Ainda sobre esse tema, professora, a gente sabe que o nosso campus é um dos poucos que tem a presença de indígenas. E eu queria saber da senhora, qual o seu ponto de vista em relação a eles, sabendo que na maioria das vezes eles se sentem muito excluídos por não estar na sua comunidade, dentro da sua tradição, da sua cultura. É realmente respeitar, né, os indígenas que a gente tem. Eu lembro claramente uma das atividades do ANEB que a gente teve, né, o relato desses indígenas de se dizendo, né, não aceitos pela nossa comunidade. Então, realmente a gente tem que fazer um trabalho, e um trabalho de desmistificar quem são os indígenas, né? E que isso não seja feito somente na época do mês dos indígenas, que às vezes a pessoa se transforma até em um dia dos indígenas. Então, tem que ser pensado para todos os nossos públicos, inclusive. Mas com os indígenas, a gente tem que ter um carinho maior, porque eles, né, estavam aqui bem antes da gente, né? Mas por uma questão de preconceito realmente, né, de tudo que foi criado em torno dos indígenas, a gente tem uma problemática em torno, então vira quase folclórico, né, o pensar nosso sobre os indígenas. E a gente não pode reforçar, inclusive, essa questão da política do governo, que é praticamente acabar com os nossos indígenas. Então a gente está vendo, né, nas notícias, nos jornais, né, a precarização ainda mais da vida do indígena. E se a gente pode ter o nosso aluno indígena aqui com a gente tem mais é que valorizá-lo e aprender com ele. Porque assim a gente consegue fazer a transmissão, né, tanto eles, né, tem uma troca, tanto da tradição deles, como da gente levar também um pouco de inovação, né, para a vida nas aldeias. E aí a gente consegue ampliar mais e levar o conhecimento até onde se precisa. Então, realmente é uma via de mão dupla. E o pensar no aluno indígena, assim como qualquer outro aluno nosso, né, nessa diversidade de gentes que a gente tem dentro desse campus, é muito importante. O nosso campus tem muitos alunos que vêm das suas cidades, né, dos interiores, que não têm muito acesso à educação para estudar aqui. E a gente sabe que eles, por não ter familiares aqui, às vezes ficam nos alojamentos ou em casas alugadas. Eu queria saber da senhora se a senhora já teve a oportunidade de ver de perto a realidade deles e se a senhora tem alguma proposta para melhorar a vida deles aqui, sabendo que eles estão longe dos familiares e estão aqui buscando um futuro melhor. Bem, quando eu cheguei no Maracanã, o Maracanã era uma das referências em pedagogia da alternância,
que justamente trabalha resgatando, né, busca o aluno que está lá no interior, que não tem condições de estudar lá, e traz aqui para a cidade para ele poder estudar aqui. E depois levar esse conhecimento que ele aprendeu aqui de volta para sua cidade, e assim a gente consegue, né, melhorar a vida de toda a comunidade maranhense, inclusive, né. A grande questão é que os últimos anos realmente essa política voltada para esse aluno que é interno, ela foi se escasseando. Pelo menos os recursos eles não eram, né, não foram muito bem dirigidos para esse público. Então, os alojamentos dos nossos estudantes, né, ficavam quase insalubres, né? Eles mal tinham lugar onde dormir, né? E aí a estrutura para eles ficarem era muito ruim. E a gente tem que levar em consideração que eles já estão longe de casa. E realmente é muito difícil para a família mantê-los aqui. Então tem que haver uma política, né, para o nosso aluno, para esse aluno específico, para que ele possa estudar e possa estudar com qualidade aqui na capital. Então a gente tem sim uma política pensada para esse aluno que é diferenciado, e a gente tem que lembrar que o Campus Maracanã é um campus diferenciado. Ele pensa assim nessa questão da educação no campo, né, dessa pedagogia realmente da alternância, desse aluno que está ali aqui, tá lá no interior, que vai, né, aprender com a gente. Então tem que ter toda uma dedicação para esse aluno, a melhoria dos alojamentos, né, e ver até mesmo talvez a ampliação, né, da assistência estudantil dos editais para moradia dos alunos. Então é super importante a gente voltar a resgatar e lembrar de onde vem o Maracanã, né? E aí a gente retoma de novo a questão da história, o conectar com o tradicional, né? A nossa tradição. Qual é a tradição do Maracanã? É a pedagogia da alternância, é a educação no campo, né? É voltado muito realmente para a família, as famílias que se envolvem diretamente na agricultura. E aí eu estou falando de uma agricultura que é muito mais familiar, né? Então, geralmente, esse aluno, ele está no interior trabalhando com sua família. E assim que ele aprende conhecimento aqui, ele já leva para lá, né? E aí a gente já consegue melhorar não só a educação, mas também o desenvolvimento do nosso estado.